Olá, sou a professora Jânia e o tema da nossa aula será genética, conceitos e a primeira lei de Mendel. Vamos lá? O tema da nossa aula, então, é genética, conceitos e a primeira lei de Mendel, ok? Então, a gente falando de genética, né, a gente fala, né, de DNA, não tem como falar de genética e não falar de DNA. Então, como existe, né, para muitos geneticistas, a importância da genética. Então, a gente sabe que a genética é uma ciência que ela é importantíssima, por quê? Porque muitas doenças, né, são descobertas por meio dos genes, né, e com isso, por meio desses estudos, muitos fármacos, né, e até vacinas, né, são produzidos para poder combater algumas doenças. Então, existe essa importância, né, dentro da genética. Então, os geneticistas, eles trabalham, né, para poder realmente investigar os genes, né, e nós sabemos que nós temos de 20, né, a 25 mil genes, ok? E esses genes produzem em torno de 400 mil proteínas no nosso corpo. Então, veja, né, a importância, né, da gente se estudar a genética, ok? Bom, então a gente fala, né, de genética, a gente fala de cromossomo, falamos de gene, falamos de DNA, certo? Então, a gente tem, por exemplo, o cromossomo, ele é uma estrutura, né, presente no núcleo, que é o quê? O DNA condensado, certo? E cada pedacinho do cromossomo, onde tem ali o DNA e essa fita do DNA se abre, tem ali, então, em cada pedacinho um gene, certo? Então, são os genes que geram as características de cada indivíduo, ok? Bom, então alguns conceitos que é importante a gente aprender, por exemplo, o que vem a ser traços? Né? Traços são traços como, por exemplo, cor de cabelo, cor de olhos, cor da pele, tá? Então esses conceitos são super importantes para a gente poder aprender, né, antes da gente abordar outros temas dentro da genética, ok? Bom, o que vem a ser o fenótipo? O fenótipo são as características, né, que nosso organismo expressa por meio dos genes, né? Então, por exemplo, a cor dos nossos olhos, né, elas são representadas por um fenótipo, ok? E isso pode estar relacionado, por exemplo, com influências do meio ambiente, né, alimentação, ok? E o genótipo? O genótipo é um conjunto de genes, certo? Que tem no nosso organismo, e esse conjunto de genes também faz, então, a expressão, por exemplo, do fenótipo. Bom, quando a gente tem, por exemplo, uma vegetação, né, onde a gente vê diferentes cores, né, cores de uma flor que tem uma cor, né, roxa ou vermelha, isso é o quê? Um fenótipo, ok? Aonde localiza, por exemplo, a localização dessa flor também é um fenótipo, ok? E aquilo que deu cor a ela, tá, está onde? No seu gene, certo? Bom, então a gente fala então aqui de conceitos, quando a gente pega toda a estrutura ali dos cromossomos e a gente separa os braços dos cromossomos, a gente sabe que no indivíduo ele tem, né, um cromossomo, um pedaço do cromossomo que herdou do pai, né, e um que herdou da mãe, certo? Então a gente tem na localização de cada cromossomo, ali a gente chama de locus, tá? Locus é onde fica o quê? É um local, onde fica ali o gene, tá, de cada indivíduo, certo? Bom, e os alelos? Os alelos são também os genes, onde a gente pode denominar eles, por exemplo, você já deve ter ouvido, né? Azão, azinho, vezinho, vezão, tá? Isso dentro da genética a gente vai aprendendo, né? Vai explorando essas informações, tá? Para a gente poder, então, aprender, né, como que é feito, por exemplo, os cruzamentos, tá? Entre as espécies, tá? E aí a gente tem, por exemplo, uma característica que é homozigose. A homozigose é quando esses alelos são iguais, né? Então a gente tem, por exemplo, um gene que ele é dominante, né? Azão que é do pai e um azão que é da mãe, tá? E quando a gente fala de heterozigose, que são genes diferentes, tá? Então a gente pode ter um gene dominante, tá? Um azão e um gene recessivo, né? Que é o azinho, ok? Bom, a gente falando então dos dominantes, né, que são os genes dominantes, eles podem expressar tanto em homozigose, tá, quando for azão, azinho, e também pode expressar em heterozigose, tá, azão, azinho, ok? Depois, quando a gente vê algum tipo de cruzamento
de exemplos que nós vamos utilizar, né, no caso do cruzamento das ervilhas, né, de Mendel, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Mas grava aí, o que vem a ser então, quando a gente fala gene dominante, tá? Então, quando a gente fala de gene dominante, a gente sabe que eles se manifestam, tá? Quando existe a homozigose, tá? Azão, azinho, e também quando tem a heterozigose, azão e azinho. Sempre quando tem o dominante, então se a ervilha, por exemplo, ela é amarela, porque ela tem o gene dominante, ok? E quando a gente fala de recessivo, o recessivo, né, pelo significado da palavra, é como se fosse algo que aparece de vez em quando, tá? Lembra de recesso, de férias, algo que aparece de vez em quando. Então, por exemplo, cor de olhos claros aparece de vez em quando na família, não é mesmo? Então, às vezes, o vô tem um olho claro, aí quando passa a sua geração, aí só às vezes o neto vai ter os olhos claros, porque ele é um gene recessivo, tá? Que aparece de vez em quando, ok? Então, ele é representado pelas letras minúsculas, azinho, azinho, tá? Ou vezinho, vezinho, ok? Bom, outros conceitos importantes quando a gente fala de cromossomos autossômicos. Onde a gente pode encontrar esses cromossomos autossômicos, né? Esses cromossomos, eles são representados por 22 pares, tá? Exceto aí os cromossomos sexuais, né? Que é representado, por exemplo, quando é do sexo feminino, né? Cromossomo XX, e do sexo masculino, XY. Tá? Então, o indivíduo ele tem 22 cromossomos, que a gente diz que é autossômicos, e esses cromossomos estão aonde? Nas nossas células, né? No nosso organismo, nos nossos órgãos, tá? Então, a gente pode encontrar esses cromossomos autossômicos. E quando a gente fala do conceito de geração parental, a gente vai usar muito isso, quando a gente fala das primeiras leis de Mendel, da segunda lei de Mendel, tá? Então, quando a gente fala de geração parental, é a primeira geração, tá? Então, a geração, por exemplo, dos avós, né? E depois, na geração, vem os pais, ok? Então, isso é a geração parental, é a primeira geração. Então, quando a gente falar das ervilhas, né, de Mendel, vai ser, então, o primeiro cruzamento, né, que Mendel fez com as ervilhas, tá? Então, a gente usa esse termo geração parental, ok? E quando a gente fala aqui de célula diploide e célula haploide, tá? Então, a célula diploide é as células, né, somáticas que são encontradas nos órgãos, né, do nosso organismo, ok? Que tem 46 cromossomos, tá? E as células que a gente chama de haploide são as células sexuais, tá? Que são os gametas, que têm 23 cromossomos, ok? Então, a gente separa, né, a gente tem essa diferenciação do que são células diploides, com 46 cromossomos, e as células haploides, que são só encontradas nos gametas, né, no gameta masculino e feminino, ou seja, no espermatozoide masculino e no ovócito, tá, feminino. Bom, as células somáticas, quando a gente fala de células somáticas, né, onde a gente acabou de falar, né, das células diploide, por exemplo, a gente pode usar o exemplo do sistema nervoso, tá? Então, ali encontra-se, então, esse número de células, tá? Que são as células diploide, né, com 46 cromossomos, ok? E a gente tem ali nos gametas, como eu falei, a presença, então, dos 23 cromossomos. Bom, falando então um pouquinho da história de Mendel, tá? Então, antes da gente falar da primeira lei de Mendel, a gente conta um pouquinho, né, da história de Mendel. Vocês já ouviram falar de Mendel? Mendel ele é conhecido como o pai da genética, não é mesmo? Então, ele escreveu a história da genética e, assim, ele fez muita história, muita contribuição para a ciência, né, para a ciência da genética, mas, infelizmente, por muito tempo, ele não foi bem, né, reconhecido com o seu trabalho, certo? E aí, depois de um bom tempo, outros pesquisadores, né, vieram trabalhar com a mesma ciência que ele, e aí, então, valorizou e realmente, né, o que Mendel tinha feito e validou toda a sua pesquisa, tá? Então, Mendel, ele foi trabalhar, ele foi viver, né, num mosteiro na Áustria, e ali ele era monge, mas ele começou a se interessar por pesquisa, por ciência.
E aí ele começou então, naquele ambiente onde ele cuidava das hortas ali, e aí ele começou a se interessar então pelo cultivo, né, das ervilhas, ok? Qual que foi a contribuição de Mendel? Né, ele começou a fazer vários estudos, né? Ele primeiro começou a observar, né, essa vegetação, né, no caso as ervilhas, e ele só não trabalhou com as sementes de ervilha, né? Ele observou toda a estrutura de ervilha, né? Como que surgiam as flores, onde se localizavam as flores, quais eram as cores das flores, porque tinha uma ervilha de flores branca, outra de flores roxas, tá? Então ele fez várias observações, ok? E qual foi então a metodologia que Mendel utilizou? Ele utilizava a seguinte metodologia: ele tirava o pólen, tá? Isso a gente chama de uma autofecundação artificial, porque ele te retirou, né? Quem poderia fazer isso? As abelhas, né? Na forma natural, as abelhas fariam isso, certo? Então ele tirou o pólen, né, da estrutura de uma flor de ervilha, foi lá, a estrutura chama antera, e aí ele foi e colocou em outra ervilha, tá? Foi lá no aparelho reprodutor da ervilha, de outra ervilha, e colocou esse pólen, tá? Lá no aparelho reprodutor da ervilha, né, dessa flor, na região que a gente chama de gineceu, para poder então ocorrer essa fecundação aí, né, e a geração dessa planta vir, né, com as suas determinadas características, certo? Então, o que vem a ser a primeira lei de Mendel, tá? A gente chama ela de lei de segregação de fatores, né? A segregação significa separação e fatores são genes. Então, Mendel, nessa primeira lei de Mendel, tá? Ele observou apenas uma característica dentro das ervilhas, né, dentro das sementes de ervilhas, certo? Então ele observou que, ora, essas ervilhas, elas expressavam uma cor amarela e, ora, expressavam uma cor verde, certo? Então, na ciência dele, ele foi investigando por que a ervilha expressava essas cores, né, diferentes, ok? Então, isso chama de lei de segregação de fatores, né? Ou então a gente pode dizer monohibridismo. Bom, então a gente sabe que nos conceitos de Mendel, fatores, né, hoje a gente chama de genes, certo? Quando a gente fala que ocorreu separação, a gente hoje conhece como meiose, não é mesmo? E quando a gente fala de dose simples, né, que apenas ele observou, né, uma característica, a gente sabe que isso foi gerado, né, pelos gametas, os gametas masculino, né, ou feminino, certo? Que tem presença de quantos cromossomos? De 23 cromossomos, certo? Bom, então por que Mendel escolheu trabalhar, né, com ervilhas? Várias características, né, essa planta apresentava. Uma delas é porque elas eram fácil de cultivo, o ciclo dela era bem rápido, né, para se trabalhar, ok? Sempre quando, né, desenvolvia a planta, as sementes elas eram cultivadas rapidamente, certo? Diferente, por exemplo, se Mendel fosse trabalhar com café, né, que demora tipo muitos anos, né, para poder gerar uma semente, ok? Então essa foi uma das vantagens, né, dele trabalhar então com as sementes de ervilha, tá? Então por isso que ele teve sucesso nas suas experiências. Bom, então como falei para vocês, o monohibridismo, né, ele fez essa experiência ali, essa ciência dele, para realmente encontrar, né, observar uma característica da ervilha, que eram as cores, né, das sementes de ervilha, ok? Para isso, ele fez o quê? Primeiro, ele procurou gerar ali uma linhagem pura, né, que a gente pode chamar ela de homozigoto, tá? Lembra que eu falei para vocês? Tá? Então, ela é representada por genes dominantes, tá? Então, essa característica, homozigoto, ele foi observando. Ele pegou uma ervilha, né, fez o cultivo dessa ervilha e ele observou então que só gerava sementes amarelas, tá? E na outra que foi plantada só gerava sementes verdes. E ele ficou ali 2 anos para poder realmente gerar, né, nessa ervilha essas características, ok?
essas características onde era realmente ali uma linhagem pura, tá? E aí depois ele foi fazendo o quê? Cruzamento entre essas ervilhas, para ele realmente, né, observar da onde que vinham então essas cores diferentes, tá, de ervilha. Se elas eram realmente geradas pelos gametas, certo? E então, com o tempo, o Mendel foi fazendo essas observações, por meio do quê? Dos cruzamentos, certo? Então, teve lá, né, a geração parental, que foi a primeira geração, onde ele pegou, né, as ervilhas amarelas e cruzou com as verdes, da linhagem pura, né, que ele mesmo, né, produziu a linhagem pura, tá? E aí depois fez, né, esse cruzamento e gerou a geração F1. E para surpresa dele, teve a geração F1 apenas ervilhas amarelas, tá? E aí ele ficou, então, observando que ele podia, então, fazer uma fecundação. Pegar essas ervilhas amarelas, né, cruzar ela mesmo com os seus genes e observar o que ia acontecer. Então, desse cruzamento, gerou ervilhas amarelas, tá? E ervilhas verdes, certo? Então, no final ali dessa geração, após a geração F1, teve a geração F2, tá? Na geração F2, obteve-se então, né, uma porcentagem de ervilhas amarelas e uma porcentagem de ervilhas verde, certo? Então, só que ele observando, tá, essa expressão dos genes das ervilhas amarelas, não eram todas dominantes, certo? E aí, então, teve ali uma observação de que 25% eram só ervilhas dominantes, tá? Ou seja, elas tinham um gene ali homozigoto, como eu expliquei para vocês, ok? 50% era heterozigoto, tá? Elas tinham um gene dominante, tá? E tinha ali elas tinham ali um gene que expressava uma cor verde. Só que, como eu falei para vocês, na heterozigose, sempre, né, o dominante vai expressar a cor, nesse caso aqui da ervilha, a cor amarela, tá? E aí teve, então, 25%, né, desse cruzamento que foram, então, de ervilhas verdes, tá? Bom, então, para a gente sintetizar, para vocês entenderem um pouquinho melhor, vamos saber aqui, então, para a gente resumir, tá? As características da primeira lei de Mendel, que é a lei de segregação de fatores, o que ele observou aqui, tá? A gente pode resumir que cada indivíduo, na sua observação, cada indivíduo de uma certa espécie reúne uma combinação de traços que torna um único, tá? Uma única característica, certo? Bom, os traços são hereditários, então olha que interessante, com todo esse estudo de Mendel, ele observou que existe o quê? A hereditariedade, tá? Então que todo gene, ele é passado de uma geração para outra, certo? E também ele fez uma observação de que por meio, por exemplo, de uma meiose, né, que é uma das divisões celulares, e é a divisão celular dos gametas, ok? Existe, então, a transmissão dos genes, né, sendo que vem uma parte, né, da mãe, uma parte dos genes vem da mãe e a outra parte dos genes vem do pai, tá? E aí, então, vai expressar, né, diferentes características em determinados indivíduos, certo? E então a gente sabe que com esse estudo todo de Mendel, da primeira lei de Mendel, ele concluiu, né, na verdade isso foi só avaliado após alguns anos, que com isso é possível hoje saber que existe então a hereditariedade, tá? Então isso foi super importante, a gente sabe que hoje, até hoje os geneticistas, né, trabalham investigando os genes, tá? Baseado nos estudos de Mendel, ok? Bom, então aqui para a gente finalizar, vamos realizar então uma atividade, tá? Então com base no que nós já estudamos, né, nós falamos aqui sobre a genética, ok? Dos conceitos de genética, sobre a primeira lei de Mendel, tenho certeza que vocês vão aprender, vão saber responder aqui essas perguntas, tá? Então aqui na atividade 1, os fatores ou alelos de um gene, tá, que mascaram a expressão do outro, ou seja, que sozinhos são capazes de expressar uma determinada característica, são chamados de, o que vocês acham? Seria então aqui recessivos, dominantes,
tá? Então, vamos lá, a resposta aqui seria dominantes, tá? Porque dominante é aquele gene realmente que ele expressa, tá? As suas características, mesmo tendo ali um gene recessivo, tá? No caso, se for um gene heterozigoto, tá? O dominante, ele vai expressar a sua característica, ok? Bom, na atividade 2, a seguinte pergunta. No experimento de Mendel, com a autofecundação da geração F1, ele encontrou como resultado na geração F2 uma proporção fenotípica de 3 sementes amarelas para uma verde, ok? Então, é uma pergunta de múltipla escolha. Podemos afirmar que, em termos de genótipo, temos como resultado na geração F2. Então, a gente tem aqui algumas opções, tá? Então, vocês leem as opções, né? Já está no caderno de atividade de vocês, tá? Então, vocês também podem estar revisando essas atividades. Então, qual que é a resposta certa aqui, tá? Para a gente concluir realmente esse ensino, tá? Sobre a primeira lei de Mendel, ok? Nós não tivemos, então, aqui na figura, na geração F2, tá? A gente tem ali, ó, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho, não é mesmo? Certo? Então, aqui a gente tem 25%, tá, de genes dominantes, ok? Temos 50% de genes que a gente pode chamar eles de heterozigoto, ok? E temos aqui 25% dos genes recessivos que expressa a cor verde, ok? Então, na proporção que a gente chama de proporção fenotípica, com relação à cor da ervilha, que é amarela, tá? Essa proporção é de 3 para 1, porque são 3 ervilhas, a porcentagem maior de ervilhas amarelas, tá? Para uma verde, ok? E quando a gente fala de proporção genotípica, certo? Ali, então, a gente vê que 25% teve, então, de gene homozigoto ali, dominante, 25%, tá? De cor amarela, e tivemos ali 50% de gene heterozigoto, ok? Então, na proporção genotípica, é de 1 para 2, 2 para 1, ok? Escrevem no caderno, conforme eu estou falando para vocês, para ficar mais fácil de vocês memorizar, certo? Porque vocês vão sempre estar ouvindo, tá, esses termos, ok? Então, a resposta, na verdade, aqui é a letra A, ok? Na letra A, é 25% de homozigotos dominantes, certo? 25% de homozigotos recessivos e 50% de heterozigoto, não é mesmo? Tá? Então, espero que vocês tenham aqui, né, aprendido sobre a primeira lei de Mendel, ok? Então, assistam essas e outras aulas do nosso canal do YouTube, TV REM Campo Grande. Até a próxima aula!